boa noite. Bem-vindos a mais um papo integrativo da Health 5D. Então, para quem não conhece, a Health 5D, ela é uma comunidade de saúde integrativa e a gente tem o intuito de divulgar informações sobre a saúde integrativa, divulgar os profissionais que trabalham com a saúde integrativa. Então, se você é profissional de saúde integrativa, entra lá no nosso site health5d.com.br e se cadastra como um profissional. E as pessoas também podem ir buscar você lá no nosso site. Além disso, quem gosta do tema também pode buscar no YouTube. Nós temos nosso canal no YouTube, onde ficam registradas todas as lives que a gente faz. Tá? Então, a Health 5D, ela é idealizada por mim, Larissa Cohen, sou nutricionista, pela Alessandra Cohen, que é dentista, e pela Paula Cohen, que é terapeuta sistêmica, terapeuta holística. Então, nós três temos esse intuito de fazer essa divulgação da Health 5D, da comunidade de saúde integrativa Health 5D, trazendo profissionais que são capacitados a cuidar do todo, né? Trazer esse olhar integral em relação à saúde das pessoas. E hoje nós temos uma live muito interessante. Vou chamar aqui já a nossa convidada. Deixa eu chamar aqui. A Vanessa Killing, que é a nossa convidada. Vanessa, será que... Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Vanessa, será que você consegue... vou tentar aqui te adicionar, deixa eu ver se eu consigo. Senão você pede de novo. Vamos lá. Vamos tentar... Será que eu adiciono como moderador? Porque antes acho que não tinha essa opção, né? Não sei. Vamos ver se ela vai entrar aqui agora. De repente ela pediu para participar, fica mais fácil. Vanessa, você consegue pedir para participar? Se não aparecer, Vanessa, você sai da live e volta. Aí vai logo Isso. que vai aparecer, pedir para participar. Exatamente. Que ela tá aqui ainda, eu acho, né? Bem, enquanto isso, vou falando um pouquinho. Já solicitei, tá? Não apareceu aqui pra gente ainda. Vou tentar te adicionar de novo aqui. Não, deixa eu ver se a gente consegue. Eu só tô conseguindo adicionar ela como moderadora. Aí depois... É o que acontece. Mas depois ela vai precisar salvar a live pra gente. Ó. Oi, entrou? Será que você já conseguiu? Vanessa, será que você pode dar ok se você conseguiu entrar pra gente saber? Vamos tentar. Será que a gente fecha tudo de novo, entra e espera lá? Eu vou sair. Eu vou sair e ver se consegue chamar ela. Depois já consegui. Não, aqui já entrou. Agora entrou o pedido dela para mim. Eu saí moderadora.
Agora ela entrou. Agora foi. Dificuldade. Eu também sou toda errada nesse Instagram. Tudo bem? Boa noite. Bomba. Normal. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina. A Vanessa Killing, ela é terapeuta holística, né? Trabalha com terapia de registros acásticos, que ela vai explicar isso um pouquinho para quem não conhece. E a live hoje vai ser sobre interferências energéticas na saúde. Então, a Alessandra queria falar um pouquinho, dar uma introdução para o nosso público, que pode ser que as pessoas não conheçam ainda exatamente. E aí a gente começa depois a conversar com a Vanessa. Na verdade, eu queria dar uma embasada, né? Assim, porque a gente fala que tudo é energia, né? Tudo é energia. Aí você fica assim, tudo é energia. Como tudo é energia? Como que influência energética na minha saúde? Como que é isso? Isso aí é um problema, porque assim, é uma questão que a gente entende, a gente pensa que entende, mas não é entendido na prática, né? A gente entende na aula de física, no segundo grau, né? Hoje em dia já nem é segundo grau, mas enfim. Aí chega no momento de aplicar aquilo, tá, mas como é que eu aplico? Né? Então, a gente precisa entender, que nem no caso de vocês, que são médicas integrativas. Aliás, a doutora Alessandra é ótima, dentista, quem quiser, muito boa. Doutora Larissa não conheço ainda, mas, enfim, prazer. Prazer. A gente precisa entender como vocês trabalham, né? Todas as dimensões. Às vezes, o problema, a origem do problema original não está aqui no físico, ela está lá no mental, de repente no emocional, de repente no espiritual, que é mais o meu lado aí, né? Só que eu entendo, assim, que tudo isso é muito novo para as pessoas, né? É uma questão de simplesmente se adaptar para esse novo universo, né, que está surgindo. Eu acho que a gente se abrir, ouvir as coisas sem julgar, sem julgamento. Sim, exatamente. A gente tende a isso não existe, isso não é verdade, eu ouvi falar disso e a gente já começa... Porque eu acho que a ciência, aquela ciência que não se presta muito ao desenvolvimento humano, né? Ela é mais focada no Darwin, aquela coisa toda, ela está ultrapassada. Assim como todas as coisas, elas estão, digamos assim, em movimento constante. E no momento em que o pessoal da ciência, né, cartesiana conseguir entender que a gente precisa derrubar alguns padrões para conseguir implementar outros, eu acho que muita coisa muda, mas já vem mudando, eu vejo com muita facilidade. Essa live já mostra que... Exatamente. Né? Isso nunca ia acontecer em outra circunstância, né? Mas é muito legal esse movimento todo. Então, eu queria embasar um pouquinho sobre tudo a energia. Quando a gente pega o corpo humano, né, que a gente tem palpável, a matéria, sim, e a gente botar no microscópio e fosse reduzindo, então a gente veria os sistemas, os órgãos, as células. Das células a gente veria as moléculas. Dentro das moléculas a gente tem os átomos. E dentro dos átomos a gente tem elétrons, nêutrons, prótons. Dentro dessas... né, o átomo já foi considerado a menor partícula. E hoje a gente já sabe que não é. Então, está sempre evoluindo, né? Sim. Dentro desses elétrons, prótons e nêutrons, tudo vibra. A gente tem energia que vibra. Tem uma assinatura energética. Tudo vibra e tudo tem uma frequência, uma assinatura energética. Então, a gente está aqui uma interferência, né, uma situação no campo, na casa, na cidade, nas palavras, no que a gente ingere, na energia que está situando. Se a gente não conseguir considerar que isso pode afetar o nosso campo, aquele nosso órgão, seria muito leviano, seria uma visão muito simplista. Muito. Até porque se a gente pensar, o consciente, ele regula 5% do que a gente é como pessoa. O resto é inconsciente, são os níveis inconscientes, né? Então, eles direcionam de uma maneira muito pontual, né? Tudo, em todos os níveis, né? Então, a ideia é que a gente entenda no nosso corpo, na nossa saúde. E como a Vanessa, às vezes não é só na saúde física, mas a gente tem outros corpos, né? Que seriam nossa saúde mental, espiritual. Muitas vezes, a origem do sintoma, da queixa, da situação que você traz, ela não está no físico. Quando a gente entende do ponto de vista energético, fica até mais simples da gente acessar aquilo e tratar. Então, a partir do momento que a gente tem um conhecimento, joga luz naquele cantinho, ele começa a ficar mais simples. A gente consegue visualizar o que tem ali e trazer
a solução, né? Eu sempre gosto de falar, né, que tem a frase lá famosa que fala que conhecimento é poder. Na minha visão, não é poder, é liberdade. Porque se você tem o conhecimento sobre algo, aquilo vai te libertar de uma situação, de uma pessoa, de algo repetitivo que você esteja vivenciando e que não está sendo bom para você. Assim como, por exemplo, a gente está num lugar de dor, de sofrimento, de angústia, não é o normal, não é o correto. Então, aquilo, de alguma maneira, a gente tem que entender como um cutuco para a gente se mover dali. Não tá bom, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, eu preciso ir para outro lugar que me ajude, né, a crescer, a evoluir e trazer as potencialidades que eu posso para o mundo, né? Então, Vanessa, deixa eu, assim, para a gente organizar um pouco o raciocínio, né, dessa live, porque às vezes falar de energia é um pouco mais complicado para algumas pessoas, né, que não estão tão habituadas com o assunto. Então, vamos tentar começar de uma forma que vá, assim, do macro para o micro, ou do externo para o interno, se é que dá para a gente fazer isso quando se trata de... É um assunto bem subjetivo, né? Exatamente, porque aqui é tudo interligado. Mas, assim, já falando dessas questões dos registros, né, dos registros energéticos, né, que a gente tem como, às vezes, tem como consequência as interferências na saúde, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, pensando no macro, o que a gente tem dessas interferências, né? O que pode acontecer no ambiente em que a gente está inserido. Então, seja na casa, no trabalho, né? Vamos pensar assim primeiro, para depois a gente ir afunilando. Entendi. Assim, eu fiz uma listinha, porque realmente é um assunto muito extenso, muito complexo, né? E se eu for entrar em cada um, não dá. Mas, por exemplo, a gente precisa entender que, tipo, no caso do profissional, tá? O profissional, né, o CNPJ, ele é uma reunião de vários CPFs. Então, cada pessoa é um sistema completíssimo que está contribuindo para um sistema maior. Então, acaba se formando um campo onde cada pessoa, né, vai contribuir de uma maneira, seja positiva, seja negativa. No caso da empresa, né? A empresa não tem como ter sucesso sozinha, a empresa não tem como andar para frente sozinha se o funcionário ali está travando, por exemplo, por conta de um padrão complicado que ele está vivenciando em casa, na família, um padrão de doença que está saindo ali. Porque eu sempre tento explicar da seguinte maneira, né? A gente precisa entender que o nosso campo, ele é toroidal, ou seja, ele é um torus que sai, vai lá para baixo, dá a volta e entra de volta. O nosso campo é eletro e magnético. Então, ele é elétrico e ele é magnético. Ele vai sair e vai magnetizar tudo aquilo que é a média da nossa vibração. Aí a gente já entra... O que é a média, né? O que envolve essa média? Aí é um padrão infinito, né? Envolve diversas vidas aí passadas, que na minha visão não são passadas, mas já é um outro assunto, né? Mas, enfim, vidas paralelas, padrões de todos os tipos de interferência, né? E aí, no caso, voltando ali para o assunto, né? Questões de sistemas, tá? Entendam da seguinte forma. Todo tipo de microsistema que eu estiver inserido, seja família, seja profissional, né? Dou aula para um colégio, sei lá, alguma coisa, você vai compartilhar a sua energia e vai absorver, né? E essa troca, a gente não tem como governar muito. Como é que eu não vou absorver tanta coisa? De alguma maneira você vai absorver, não tem como filtrar completamente tudo, né? Os padrões, eles são assim. O universo é uma eterna troca de energia. Então, a gente precisa entender essa primeira parte. A gente não consegue filtrar tudo, né? Mas também a gente não vai absorver tudo. É uma troca que realmente é muito específica para cada pessoa. Mas voltando, né, padrão físico, por exemplo, a gente pode sofrer padrões de interferência eletromagnética, né, dos 5Gs e Wi-Fi e afins, isso vai afetar de alguma forma, né, porque o nosso campo é eletricidade pura, magnetismo puro, energia, né, basicamente. E depende, a questão toda é como é que eu vou reagir a isso, né? Como é que eu vou permitir e aceitar esses entrelaçamentos que vão sendo jogados em cima de mim o tempo todo, porque tudo se resume a entrelaçamentos. É a mesma coisa que a gente pensar num cérebro. O cérebro, como é que ele cria memória? São conexões neurais que um neurônio se conecta no outro e vai formando uma carreirinha lá que no final vai virar a memória, por exemplo, uma construção. Então, a gente, ao longo da vida, a gente vai construindo entrelaçamentos diversos. Seja
né? Aí eu já entro no registro acástico, puxando um gatilho para uma vida passada, que a gente nem sonha que está ali. O gatilho é a mesma coisa de gatilhos, que nem, né, os médicos costumam falar, gatilho genético, aquela coisa toda, né? Que você tem a questão da parte genética atuando. Mas no caso a gente tem o quê? A ancestralidade também, que é muito forte, né? Que acaba gerando, através desses campos mórficos aí, uma informação para o campo. Porque vamos pensar o seguinte, esses microsistemas formados por nós todos são diversas pecinhas, onde cada uma tem o seu universo particular. Só que todas estão entrelaçadas, né? E isso no micro e no macro. Então, cria-se um microsistema no meu prédio, no meu bairro, com os meus vizinhos, na minha escola, ou seja, lá onde eu estou inserida. E eu troco energia com essas pessoas. Você vai ceder e você vai absorver, né? Agora, se essa troca é positiva, negativa, se é benéfica para mim, não sei. Depende muito, né, da questão das pessoas em volta. Se a gente conseguir trabalhar um pouco a percepção energética, que é onde eu venho focando muito, né, nos últimos momentos aí, a gente vai conseguir entender a necessidade da gente ouvir essa intuição para poder identificar, não, isso é bom para mim e isso não é bom para mim, né? Eu vou nesse lado, eu não vou naquele. É tão complicado, né, Vanessa? Você está tocando num assunto que é de uma sutileza grande. E hoje em dia, como a gente vive muito no automático, né, você ter essa uma sensibilidade, sintonia fina, né? uma sintonia muito... Ativar o sentido, né? Essa é a ativação que a gente desativou, a gente conectou. Muitos clientes me perguntam, como é que eu faço para me conectar com o meu mentor? Perguntar agora, dá uma dica, né? Então, mas eu falo para a pessoa, você quer se conectar com o seu mentor, você não ouve nem você mesma, você não para ouvir a sua parte interna. Então, primeiro é esse degrau aqui, antes de você querer chegar nesse. Né? Tem gente que me pergunta, como é que eu falo lá com as hierarquias cósmicas e tal? Calma, um passo de cada vez. Ouve a sua cabeça primeiro, para ouvir e identificar os seus sentimentos primeiro. Faz o terreno todo ficar ok, né? Então, depois você vai para o próximo nível, né? Mas, basicamente, eu indico a meditação, porque a meditação realmente ela não tem, assim, igual, né? Só que meditação silenciosa, meditação sem musiquinha, sem incenso, porque se a ideia é entrar, né, para o nosso interno, para se conectar com o nosso interior, não tem que ter incenso, porque o incenso, ele é um estímulo exterior. Não tem que ter musiquinha do YouTube de meditação guiada e tal. Isso é outra coisa. Você pode fazer com outro objetivo. Agora, com o objetivo de se reconectar para conseguir, sabe, ouvir o que o seu interno aqui está dizendo, é só a meditação silenciosa. Aquela tranquila que você fica no silêncio, prestando atenção na respiração. Estar ali naquele momento, né? É o mindfulness que o pessoal fala, né? Para desenvolver essa sensibilidade. Sim. Agora, tem coisas que a gente pode fazer de uma forma mais fácil para ajudar a diminuir um pouco dessas interferências. Você falou na chamada da live, né? Você falou de algumas situações físicas dentro da casa, né? O pratinho quebrado, a planta que tá meio estranha. Fala um pouquinho disso. Eu até mapeei aqui, né, o que pode influenciar na saúde. Começar pelos alimentos. A baixa frequência energética de um alimento, né? Você comer uma cenoura é totalmente diferente do que, por exemplo, um milho enlatado, que passou por processos aí de processamento. Tá só a carcaça dele ali, né? Muitos negócios em pó aí que a gente come, aquilo não tem nada vivo, a vibração é baixíssima. Ok, não me faz tão mal eventualmente, né? Um Herbalife da vida, né? Mas, por exemplo, se eu começar a comer um produto que está inserido no microsistema vivo, a vibração para mim vai ser muito melhor. Aí, questões aí de ajuste. Eu ia citar aqui a casa, né? A casa que a gente vive. Tem aqueles processos lá de Feng Shui, mas como eu morei na China, eu falei Feng Shui, a mulher quase me bateu, é Feng Shui. Aí você pode, digamos assim, curar os ambientes, porque às vezes passa, por exemplo, um caminho energético muito forte por aqui e tem uma estante enorme, imensa no meio, aquilo vai bloquear de alguma forma. Assim como, por exemplo, são coisas simples que a gente pode fazer, manter sempre a porta do banheiro fechada,
a tampa do vaso fechada, porque aquilo vai bloquear, né? Ralo e afins, aquilo suga muita energia. Tentar se atentar, por exemplo, para mapear, né, de leve, assim, onde está o encanamento, porque se você estiver próximo de um encanamento, principalmente de esgoto, aquilo vai levar a tua energia inteira junto, né? Porque ele é movimento, ele vai passar aquela água e vai puxar a tua energia toda. Então, por exemplo, colocar aquele baguá, né, para aplicar as zonas do sucesso, a zona da prosperidade. Às vezes você vai ver, minha prosperidade no ano. Claro, a zona da casa da prosperidade está completamente atravancada de bagulho, de coisa, sujeira, higiene. Higiene é a primeira coisa, higiene tanto física quanto da casa. Manter tudo sempre muito limpo. Porque tem um conceito muito, muito ruim, assim, que eu sempre menciono, que são as larvas astrais, né? Que são muito semelhantes aos parasitas. Eu sei que para vocês é uma coisa um pouco meio, né, subjetiva demais, espiritual demais, mas é a mesma coisa, né? Que nem uma vez o meu mentor falou, que a gente precisa entender que as leis da física, química e biologia não se aplicam somente aqui na Terra, elas se aplicam ao cosmos todo. As dimensões que a gente está acessando, né? Não é o Gasparzinho que entra, que sai, que a gente imagina aquele fantasminha que vai, que vem. Não, tem leis da física que se aplicam, né? Então ele falou, se existe aqui o parasita encarnado, a larva astral, ele já existiu antes na dimensão anterior, né? Pelas leis aí da mecânica quântica. Então, a gente precisa cuidar muito. Se aparece, por exemplo, um monte de formiga do nada na casa, a casa está doente. A casa não está girando energia suficiente. Só um spoiler, formiga é inveja de parente, tá? Muita formiga demais, assim. Tem energia de inveja aí. Porque tem apartamentos que são mais antigos que dizem, né, que apartamento antigo tem muita formiga, mas é normal porque é antigo. Então, na verdade é antigo por quê? Porque a energia dos miasmas dos moradores já está calcificada lá, então ela está potencializada, né? Aquilo acaba puxando mais porque realmente foram diversas pessoas que já moraram ali e estão ali realmente emitindo, né, aqueles padrões o tempo todo. A gente pensa que primeiro, mas é a formiga que veio. Não, é a gente que está emitindo algo que está atraindo. Barata, então, por exemplo, rato, sabe? Esses bichinhos aí que a gente não gosta. Quando aparece, por exemplo, barata, é quando a energia está péssima da casa, né? Energia desastrosa mesmo. Então, a barata, ela vem porque ela sente um cheiro, né? O éter ali, ele emana muito rapidamente. Então, às vezes, uma dica que eu dou que é muito ótima. Jogar um salzinho grosso em todos os ralos da pia, ralo da cozinha, vai limpar energeticamente aquilo e você vai evitar de ter problema. É uma medida simples, né? Que você pode ir curando, digamos, aí os ambientes. E a questão que eu até mencionei... Fácil, né? Essa é bem fácil, né? Dá pra você é uma fazer coisa que não dá trabalho e não requer muita crença, né? Mas isso não funciona. Você não tem que pensar, é só jogar, acabou, entendeu? Coloca no vaso sanitário, dá descarga, porque aquilo vai limpar o encanamento por dentro. Eu já peguei umas casas aí na época que eu fazia limpezas energéticas em casas. Nossa, eu não sei, né? Óbvio que a gente não vai entrar muito nessa questão espiritual, mas tinham entidades alocadas dentro dos canos, dos esgotos da casa, porque eles se alimentam, né, de restos, são parasitas, são né, carrapatos astrais que buscam sugar a energia, né? Isso, enfim, não exige muita crença nem nada, é só jogar um salzinho ali que resolveu. E a aranha? A Carol tá perguntando da aranha. Então, a aranha, na verdade, a aranha está dizendo para você arrumar a bagunça, né? Porque assim, a aranha, ela trabalha com teias. A aranha, ela é meio dúbia, porque às vezes muita aranha, dependendo do tipo de aranha que apareça, e, por exemplo, se você está vendo aranha em sonho, aranha pendurada caindo em cima de você, é padrão umbralino. Porque geralmente, umbralino por quê? Cemitério. A aranha tem muita aranha no cemitério, enfim. Mas, basicamente, quando tem muita aranha, tá pedindo para você arrumar as teias da vida, né? Arrumar a sua casa, arrumar os seus pensamentos, organizar as ideias, arrumar a sua teia mesmo, né? Fazer uma teia de sustentação para você, para o seu sentimento, para o seu emocional, para o seu mental. Tipo, precisa arrumar a casa, tá bagunçada, né? E não bagunçada física, tá? Bagunçada emocionalmente. Então, quando tem muita aranha, assim, quer dizer isso. Até onde eu saiba, né? Bem interessante, né? Então, você deu algumas dicas, né? Que
Poxa, eu acho que são super legais. E essa história que às vezes também as pessoas vão guardando, né, muitas coisas, então tem um apego, é, e aí mesmo que esteja lá algum item quebrado, mesmo assim a pessoa guarda, né? Você acha que isso também vai ter uma interferência negativa Com de modo, certeza. mas e na saúde também? Com certeza, porque aquilo contribui para baixar a frequência vibracional geral da casa. Por exemplo, se você guarda, sei lá, um pires quebrado, quando ele quebra, ele já não cumpriu a função dele, ele já está zerado de energia ali. Você vai, né, e cola com um super bonder, que muita gente faz. Rasgou o negócio, em vez de dar embora a roupa para tipo abrir lugar para o novo, não, a pessoa se apega e ela fica com o negócio rasgado e costura e cola e fica ali, entendeu? Tem uma outra coisa paralela que acontece, que também quando você faz isso, você está emanando um sentimento de pobreza, um sentimento de mesquinharia. E às vezes isso não tem a ver com dinheiro, né? A pessoa às vezes tem muito dinheiro, mas ela é mesquinha de alma. E aquilo emana o quê? Falta, falta e falta e falta. Então, gente, pelo amor de Deus, quebrou, joga fora, né? Não precisa nem comprar outro, mas se aquilo não for essencial, você joga fora. Em algum momento, outro daquilo virá mais bonito, mais legal, melhor para você. Reconhecer os ciclos. Exatamente. Tem horas que tem que finalizar. Quebrou. Foi embora, você não, você puxa de volta, cola e tenta remendar, não dá. Tem coisa que não dá para remendar. Mas, enfim, como eu ia dizendo, se você entulhar muito, né? Ah, eu vou guardar essa borrachinha, esse negocinho, nanana, quando vê tá aquele entulho, entenda que cada coisa tem uma frequência, cada coisa tem uma vibração, né? E eu sempre falo, quem é o dono, se tem uma vibração, tem um emissor daquela vibração. Da onde veio, né, a vibração inicial que gerou aquela coisa. Então, por exemplo, papel velho, papel de conta usada, que você já pagou, já não precisa, gente, né? Se for o caso, assim, muito imprescindível, você tira foto e guarda. Agora joga o entulho fora, porque aquilo está contribuindo para baixar a vibração. E dependendo do nível de apego da pessoa, ela pode abrir um portal dentro de casa, né? Ela se apegou tanto, ela se agarrou naquela coisa, ela vai abrir um portal. Porque o que é um portal? É você conectar com outra dimensão. Só que na maioria das vezes o apego, ele gera saudade, ele gera sentimentos de, sei lá, mesquinharia, de coisa, não sei o que. Isso tudo é sentimento negativo. Vai abrir o portal para onde, né? Para cima ou para baixo. Então, assim, você vai estar com aquele portal constantemente aberto. Porque o que alimenta o portal? A sua conexão com ele. E dependendo do nível de apego, se a pessoa é muito apegada, eu gosto, ela vai ficar agarrada ali e vai sendo puxada cada vez mais para baixo, cada vez mais. E se tem um portal desse aberto, o que vai acontecer? As entidades lá daquela outra dimensão vão começar a subir para dentro da casa. E aquilo vai sugar quem estiver próximo. Planta, animal, a gente esquece que eles também, né, precisam de uma energia para viver. A planta vai começar a adoecer, vai ter fungo, o animalzinho vai ficar doente, né? Sem falar que eles próprios puxam muita coisa da gente em amor para poder nos aliviar um pouco. Enfim, realmente é um assunto extremamente vasto, extremamente que dá margem para muita coisa. É isso, né? Nada de remendar. Não tá falando nada, remendar e guardar, não. Sempre joga tudo fora, porque entenda que o ciclo daquilo acabou. E tem gente que se apega em copo, porque a taça daquele jogo quebrou. Não interessa, joga fora. Quebrou é porque foi energia para a taça e não para você, que bom. Né? Tem gente que sofre. Pensar que foi desviado, né? Poderia ter ido para de uma forma negativa. Outra dica. Quando coisas começarem a quebrar do nada, quando, por exemplo, computador desliga do nada, coisas eletroeletrônicos pifam do nada, eles estão reagindo a uma eletricidade que não é muito positiva, tá? Então, por exemplo, ao invés de vir para você, tem gente que desvia para o copo. Então, que seja o copo, que vá para o copo, enfim, para o que for. Mas não venha pra gente, né? Não, Vanessa, a gente tem que agradecer, né? Exatamente. Agradeça sem aquele sentimento de mesquinharia. O copo foi, sei lá, R$50 a taça. Gente, compra outra. Vai e compra outra taça e agradece porque você, né, foi para o copo. Então, não se apegue a nada. A gente não está aqui muito tempo. A gente veio de passagem. Então, para a gente... A tradição judaica de quebrar o copo, de quando quebra, né? Você tem
Uma reverência. É uma liberação energética, né? Assim como você bocejar muito, isso é uma outra dica importante. Quando se aproxima uma pessoa, um serzinho iluminado ali, você começa a bocejar, 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 você está transmutando a energia dele, pesada. Tá puxando a carga e aquilo tá exaurindo o teu corpo, você começa a bocejar loucamente. Então já fica a dica aí. Se chegar uma pessoa perto de você, você começar a bocejar loucamente, tem alguma coisa acontecendo ali. Nessa hora? O que você faz nessa hora? Ah, eu já faço tudo, me agarro em todo mundo aqui, já chamo de Miguel e não sei o que, já saio fazendo meus mantras, proteções, bloqueios, enfim, né? Tem uma técnica do tubo de luz que é muito boa, porque tem gente que diz que usa tubo de espelho e não sei o que para retornar para a pessoa. Só que se você mandar retornar para a pessoa, você está retroalimentando o processo. Melhor... E em última instância, né, como fala o meu mestre Hélio Couto aí, nós todos somos a mesma energia, né, em última instância. Então, se eu mandar para o outro, eu estou mandando para mim mesma, lá no final das contas, né? Então, a ideia é você instalar um tubo de luz e que, enfim, bloqueie tudo que chega até você. Eu uso muito e é muito eficaz, assim, né? Mas pode fazer qualquer tipo de mentalização, coisa que você precisar. Você já entrou no assunto que eu ia perguntar, assim, que a gente veio do macro, vai vindo para o indivíduo, aí antes de eu vir para o indivíduo, as pessoas à nossa volta, né? Sim. Como é essa relação, porque existem relações tóxicas para a gente, né? Relacionamentos tóxicos, abusivos, pessoas que realmente não nos fazem bem, e às vezes, assim, a pessoa está dentro de casa, é o pai, é a mãe. Então, como que a gente faz, como que essas pessoas podem realmente interferir no nosso campo, e uma orientação sua, assim, porque a gente pode fazer? Então, essa questão de sugar, eu sempre falo, né? Para existir um algoz, tem que existir a vítima. Nenhum dos dois tá errado e nenhum dos dois tá certo, tá? Não entendam mal, mas é um pensamento aí que eu desenvolvi. Se o cara que é o algoz existe, é porque a vítima permitiu. De alguma forma, ela tá, eu não digo levando vantagem, mas lógico, isso tudo é a nível inconsciente sem perceber. De alguma forma, às vezes a pessoa gosta de se fazer de coitado para a família. Ai, que fulano sempre faz isso, faz aquilo. E se coloca numa posição de impotência completa perante a situação. Então, a gente precisa, primeira coisa, para mudar coisas como essas, a gente precisa entender que a gente tem que estar no nosso lugar de potência. Não na impotência, querendo salvar todo mundo, nem na onipotência. Quer dizer, impotência e na onipotência, querendo salvar tudo e todos. A gente não tem esse direito. Porque muitas vezes, até no sentido de querer ajudar a pessoa, a gente se bota na frente da pessoa, querendo resolver a situação da pessoa. E se ela pediu aquela situação para se autotestar em algum processo dela? A gente se botando na frente, querendo interferir de todas as maneiras, quero ajudar essa pessoa. A gente não ajuda a nós mesmos, né? A gente não se autoajuda em muitos casos. Então, isso também é uma espécie de fuga, você querer ajudar muito. Olha para você primeiro, né? É a máscara do avião. Se o avião tem a despressurização, tem que botar primeiro em mim, para depois olhar para o outro, senão morre os dois. Então, eu preciso primeiro olhar para mim, resolver os meus BOs internos e depois olhar para o outro. Daí a gente chega naquela parte, né? Como identificar, como tratar, enfim. Primeiro, tendo verdade de propósito. Será que realmente eu não estou me beneficiando dessa simbiose negativa aí? Será que por medo, por covardia ou por gostar dessa zona de conforto? Porque muita gente fica na zona de conforto porque não precisa se confrontar e você sempre pode jogar a responsabilidade para o outro. Ah, não deu certo porque ele faz isso comigo ou ela faz isso comigo, por isso que eu estou aqui nessa posição de vítima. Então, a gente precisa assumir o controle da nossa vida e, digamos, trabalhar essa potência que a gente tem. Todos nós temos, né? Então, a gente tentar olhar com verdade de propósito. Será que essa situação realmente é uma vitimização que está acontecendo, né, com a minha pessoa? Ou será que, de alguma forma, eu me beneficio? Porque no momento em que eu reclamo, eu me queixo para todo mundo acha que eu sou coitada e ele é o culpado, ela é o culpado. Então, a gente precisa olhar, é mais fácil, porque aí eu não me responsabilizo por nada. Tudo que acontece, eu estou aqui uma vítima das circunstâncias, né? E isso não só em relacionamentos gerais, mas com a vida. Ai, nada dá certo, minha prosperidade. Gente, levanta e vai atrás das coisas. Trabalhe, assuma a sua potência, né? Para você gerar o resultado que você deseja na vida.
Enfim, mas aí como mudar, né? Primeiro, ter a verdade de propósito e observar a situação de fora. Será que isso realmente está acontecendo comigo? Será que eu realmente estou numa posição de vítima ou não? Será que eu estou me beneficiando disso? E lógico, eu sempre indico todo tipo de terapia, né? Começar pela constelação familiar, que eu sou uma usuária, não aplico, não constelo, mas eu acho que a constelação ela tem uma abordagem muito sincera. O campo está dizendo que é isso e acabou. Não é o que a terapeuta acha, não é o que eu acho. Eu me boto como vítima, mas aí chega lá é outra coisa que está mostrando ali. Então a gente vai ver com certeza, olha, tá assim. Como é que eu faço para mudar? E primeira coisa é você realmente querer sair daquela situação. Será que eu quero mesmo sair dessa situação? Será que eu quero mesmo me curar? Né? Que nem vocês, doutores, né? Vocês passam um monte de coisa pra gente. De repente eu vou e não faço nada. Ai, doutora Alessandra é péssima, me deixou cheia de cara. Não, eu que não escovo, eu que não me cuido, eu que não faço o que eu tenho que fazer. Então, enquanto eu não tomar as ações necessárias para realmente conseguir me mover desse lugar de desconforto para um lugar onde eu possa progredir, restaurar a minha felicidade, a minha alegria, né? E outra coisa, os mapeadores muito importantes da nossa saúde geral como um todo são justamente esses. A minha prosperidade está boa como deveria, a minha alegria, a minha paz de espírito no coração, ela está boa como deveria. Eu sou uma pessoa alegre, positiva o tempo todo, né? E aí a gente começa a ver que nem sempre. Então alguma coisa tá puxando para baixo. Vamos cavar aí que sempre tem, né? São padrões que a gente vai tentando achar no meio do caminho aí. E isso, né? Então, assim, você está falando dos mapeadores. Eu acho que isso é super importante da gente, você até falar mais um pouquinho, porque como a gente está falando sempre de saúde, as coisas não acontecem do nada. Não, né? Então, nada vezes, é imediato. Exatamente. Né? Então, às vezes parece, uma dor, porque foi do nada, essa dor, acho que dormi de mau jeito, mas a dor se arrasta. Então, assim, né, fala um pouco sobre isso também, de que aos poucos, né, isso vai se mostrando e é isso que você falou. Identifica, né? Começa a perguntar. Porque é como vocês falam, né, integrativos e tal, nós somos diversas dimensões. Então, às vezes, a melhora ou a piora, às vezes não, ela está sendo gerada de cima para baixo. Se a gente for estudar um pouquinho aí de física quântica, existe uma lei chamada decaimento atômico. Então, o bloqueio, ele nunca jamais ele é gerado aqui embaixo. Ele é aqui, a gente é um depurador dos desequilíbrios lá de cima. Isso aqui é um depurador, o nosso corpo é depurador. Ele vai depurar tudo que está desequilibrado lá em cima. Nada é original desse corpo. Então, aí, virando para o outro lado, eu oriento alguns clientes assim que têm uma dificuldade um pouco maior de perceber, né, os benefícios da terapia, fazer realmente uma tabelinha, um mapeamento, como eu estou me sentindo hoje, como é que eu melhorei, como é que eu não melhorei, porque muitas vezes a gente quer uma melhora assim pirotécnica na nossa frente imediata, né? Abriu o mar aqui na minha frente. Só que não é assim que funciona, né? A gente precisa agregar, potencializar aquela melhora para que ela realmente seja perceptível. Assim como na parte negativa, o que eu tenho aqui embaixo é um bloqueio percebido, ou seja, bloqueio percebido na minha prosperidade, bloqueio percebido no meu corpo através das doenças, isso é um bloqueio percebido, porque o meu corpo está depurando. E muitas vezes a melhora, ela não está no nível físico, né? A melhora que eu desejo ver no físico, ela está sendo iniciada lá em cima no espiritual, descendo para o emocional. Então, leva um tempo, né? Que nem o meu mentor disse, tem leis da física, química, biologia. Não é simplesmente descer e que nem um raio, assim, a melhora e tudo melhorou magicamente. Isso simplesmente não existe, é uma fantasia da nossa cabeça. Assim como, né, muita gente acredita que virá um salvador, um ser, alguém para tirar a gente daqui. Porque nós, né, estamos indefesos, coitados. De novo, se eu jogar para outra pessoa, é cômodo porque eu não preciso fazer nada. Só que não, nós somos os salvadores por quem estávamos esperando. Então a gente precisa levantar a bunda e fazer por onde. Se eu quero melhorar na saúde, eu vou me exercitar, eu vou comer melhor e eu vou assumir aquela responsabilidade. Assim como eu vou colher o fruto, seja bom, seja ruim. E né? dentro disso que você está falando, né, de me cuidar, de se alimentar e tal, tem todas as outras interferências que hoje você já falou, né, do 5G, mas
por exemplo, músicas, programas de televisão, essas outras interferências que a gente está exposto. Não tem jeito. Ninguém se toca, mas a televisão, por exemplo, ela é um portal gigante que a gente abre todo santo dia em casa. E a TV ela é muito perigosa, por quê? Porque eu sento ali na frente sem me proteger, porque eu tô ali, né? Tô ali querendo assistir um programa, eu tô aberta, o meu campo está completamente aberto. Agora, você vai ligar no RJ de manhã lá, que é puro sangue jorrando, você vai absorver aquela carga. E como é que você vai reagir durante o dia inteiro? Você já ficou com o seu nível de cortisol ali extremamente alto, porque você precisa reagir. É sangue, é morte, é sequestro. Você já está ali na intensidade às 6 da manhã. Então, você tem o poder de escolher, não vou assistir. Para quê? Para ficar passando mal o dia inteiro? Para direcionar energeticamente o meu dia todo? Não tem para quê, né? Então, a gente precisa ter primeiro esse conceito de auto-amor e autocuidado. Eu não vou assistir algo que é ruim para mim. E tenham sempre em mente, gente, eu sempre falo, a questão energética. Se é uma frequência, ela tem um emissor, obrigatoriamente. E o emissor vai querer o quê para mim? O emissor só tem dois, é para cima ou é para baixo, né? Você tem que tentar fazer esse... Da onde veio essa frequência? Ela é boa para mim, né? Começar a virar adulto e fazer essas análises, porque muitas vezes a gente se coloca numa posição, né, de criança, esperando que alguém venha dar a mão e levar a gente no lugar, esperando que alguém venha dizer o que eu faço, o que eu deveria, como é que eu ajo, o que eu curo aqui, como é que eu faço, enfim. Muitas vezes a gente não faz por realmente não ter informação, né? Mas no momento em que a gente tem a informação, a gente já não pode mais dizer que a gente é ignorante naquele assunto, né? A gente tem que tomar ação em nosso benefício. E isso é a parte primordial de qualquer processo de cura. E entender que a cura não é imediata. Ela às vezes está ocorrendo lá no nível mais acima e ela precisa decair para chegar aqui no físico. E aí eu vou ter então a percepção real de que algo mudou, né? Ter o receptor apto para também exatamente. Perceber isso, né? Ativar esse sentir, essa percepção, identificar distrações, né? E o que está te modificando a tua frequência, mas eu estava feliz, eu estava bem, aí eu entrei tem muita gente que entende, né, esse processo de evolução. Né? Naquele Uber. O que está falando? Que às vezes a gente está bem, aí entra no Uber, sai do Uber. Ai, nossa, isso é desgraça. Que música era aquela que estava tocando, aquela sofrência, né? E aí você já sabe a vibração da sofrência, né? Tudo é vibração, né? As pessoas não entendem que rola um entrelaçamento aí energético muito importante. E a gente vai ficar entrelaçado, né? De repente houve um entrelaçamento mais forte em questões aí, principalmente de relacionamentos, né? Onde a pessoa ficou junto com a outra há muito tempo. Ela está entrelaçada até o talo. A pessoa, a outra vai lá para o Japão e essa aqui fica aqui. Continua entrelaçada. E aí é aqueles casos, né? Ai, não consigo relacionamento. Claro, você está colada com o outro lá ainda. Tem que finalizar esse corte aí, dizer adeus, realmente com toda a sua energia, não ficar pegada porque ele fez isso, ela fez aquilo. Né? Então, existe esse processo aí, não é fácil. Mas tem muita gente que vê esse processo espiritual como um peso, né? Tipo, eu tenho que virar um monge, eu tenho que virar um Chico Xavier, não posso isso, não posso aquilo. Pode, gente. Você está encarnado na Terra, né? Você pode aproveitar e desfrutar das coisas que tem aqui. Só que, como a Alessandra falou, a gente tem que ter a percepção, né? De estar, tipo assim, tô acordada aqui, eu tô vendo tudo que tá acontecendo, eu tô desperta, eu estou vendo, né? Eu estou vendo que isso não é bom para mim, eu estou vendo que, de repente, a fulaninha talvez não tenha uma energia tão positiva para mim, ela não vai me agregar tanta coisa, mas eu sou uma pessoa educada e nem por isso eu vou chutar a fulaninha da minha vida. Eu tenho que ter a maturidade de conseguir transitar sem me apegar naquela coisa. Por exemplo, não vou mais frequentar bar. Não precisa não frequentar mais, né? Aquilo não é um ambiente energético saudável, porém, sabendo de tudo isso, você vai escolher proteger o teu campo, travar um pouco ali a frequência, né? Tentar não consumir tanto álcool naquele lugar, porque aquilo não vai te fazer bem. Então, são questões que a gente precisa abordar com maturidade, né? E ver realmente o que aquilo poderia trazer de benefício para mim ou não. E puxando o gancho para a saúde, né? Quando você ativa essa percepção de você estar desperto, de você estar observando, você também percebe o sintoma.
Você Sim, percebe exatamente. aquele primeiro alarme e você ativa o que em mim está fazendo eu sentir isso, por quê, o que mudou, Não, e é o que aconteceu. engraçado, né? Eu falo por mim, né? Quando eu fui lá no seu consultório, eu tava com a questão lá no intestino, ainda tô, né, tratando, mas é como se antes eu falava, gente, onde é que eu tava? Que eu não enxerguei isso dentro de mim, né? A gente não percebe. E às vezes vem um clique assim lá do cosmos e fala, minha filha, você tá toda errada aí, vamos resolver isso. Você pediu e você saiu uma outra versão sua, né? Porque se Sim, nós somos o mesmo, é a mesma energia, né? Um espelho é o outro, foi só eu falando para você, exatamente, né? exatamente. E De um aí outro lado, mais ou menos. devagarinho a gente vai, né? Aos trancos e barrancos a gente vai, opa, né? Aqui não dá para eu ir porque não é legal, vamos para cá. E vai no teste mesmo, vai tentando, né? Com verdade no propósito. Então, né? Exatamente, Clarissa, a gente tem que experienciar, né? O propósito. Eu até fiz um post assim, que é uma analogia. O universo ele expande através da gente, através das nossas experiências, né? Os cientistas aí falam, o universo é infinito, nunca para de crescer. Sim, eu estou nele, eu sou energia. O universo é energia, eu sou energia. Então, através da minha experiência que eu estou tendo aqui, eu ajudo energeticamente a expandir o universo. Então, cada pessoinha vai somando, vai aumentando, vai crescendo, vai evoluindo, experienciando, ganhando complexidade. Esse é o nosso principal objetivo aqui, ganhar complexidade, seja através da dor ou do amor, é uma escolha, né? Mas eu sempre brinco que no amor não vai, gente. Não tem como. A gente é humano, a gente é preguiçoso, né? Enquanto a pessoa não tiver aquele Então, cutuco ali do garfo atrás, dizendo vai, azul. vai, você não sai do lugar. A gente não sai do lugar. Vanessa, vai entrar numa parte mais subjetiva, já que não está, vamos entrar um pouquinho mais, para você falar um pouco do registro acástico. Você diz que, né, você está transformando as vidas através do registro acástico. Então, explica o que é o registro acástico. Então, resumidamente, a caixa, ele é uma dimensão fora de tempo e espaço, é uma dimensão paralela aonde são guardadas todas as nossas memórias, ou seja, ele é um grande HD cósmico que guarda todas as nossas memórias, desde o momento em que a gente foi emanado pela fonte, seja a fonte, né, Deus, ou seja lá como queira chamar. Então, por que acessar o registro acástico, né? Você vai ter acesso aos seus outros fractais. O que são fractais? Imagina um prédio gigante com milhares de andares. Você aqui tem a consciência de ser o quinto andar. Eu sou aqui a Vanessa, Killing, tal, quinto andar. Vanessa, eu já conheci umas 6 fractais minhas, tá? De todas as dimensões possíveis. Uma índia, outra não sei o quê, o outro era um bêbado homem. Então, assim, milhares de pessoas mesmo, tá? Outra tá na Atlântida ainda, aí a gente entra na dimensão paralela, mas é outro dia, outra live. Então, o que acontece com esses fractais? Cada um deles está experienciando a sua própria vida com as suas experiências, os seus dissabores, né? Em cada linha de tempo, né? Só que o que acontece? Imagina que nesse prédio tem um elevador que desce, que sobe, que acessa todos os andares. Esse prédio é quem? A minha alma. Ela se subdivide em vários micro pedacinhos porque o gradiente energético de uma alma emanada pela fonte é altíssimo. Não pode pegar a alma e vir encarnar aqui na Terra, joga, não tem como. A faixa de frequência de uma alma, ela é, sei lá, zilhões, trilhões de angstroms medida, né? Não tem nem medida para isso. Então ela se subdivide, se quebra, só que todos são a mesma alma, têm a mesma assinatura energética e estão vivenciando, digamos, as mesmas situações similares. Para ver, é tipo, eu brinco, né? A corrida do ratinho. Esse aqui está mais adiantado, o outro é mais preguiçoso, ficou parado. Vamos ver quem chega lá na frente. Só que a ideia não é vencer, é ganhar complexidade ao longo do caminho, né? É proposto aí um processo. Vamos ver quem lida como, né? Esse aqui foi mais espertinho, andou mais fácil, o outro não sei o quê, o outro pensou um troço mirabolante, mas deu certo. E aí a gente está agregando complexidade. Só que, vamos pensar lá no prédio. O prédio, ele é você. O prédio é a sua alma. Você aqui no quinto andar vai receber a emanação do elevador. Imagina que o elevador sobe e desce em todos os andares, que é o nosso eixo, né? O nosso eixo monádico, que eu chamo.
E se eu entrar no elevador, eu vou receber ou lixo, que o outro vizinho botou, ou vou receber um presente, né? O que vai diferenciar se a minha vibração está positiva ou negativa. Se ela está melhor, mais alta, eu vou receber o presente. Se ela está pior, ó céus, ó vida, como eu sofro, eu vou receber o lixo. E aí eu vou me conectar com aquele fractal que enviou esse lixo para mim. Só que o que eu recebo? A rebarba, a emanação do processo que ele ou ela está vivenciando em outra dimensão. Então, por isso que é importante a gente acessar o akáshico, não para futucar a vida do outro lá, porque eu aqui, Vanessa, não tenho absolutamente governo algum sobre a vida dele lá, porque é uma outra dimensão, né? Outra estrutura molecular diferente dessa, eu não tenho como interferir nas escolhas dele, porém eu posso abrandar a carga que está chegando para mim, porque vai chegar. Você é a mesma coisa que ele, vai chegar. Então, digamos aí que o cara, em outra linha de tempo, você, mas não é você, entende? Ele se suicidou, por exemplo. Vai chegar uma angústia para mim, vai chegar aquele sentimento ruim que eu não sei de onde, aquela, de repente, eu vejo um filme aqui e me dá vontade de me matar. Do nada, assim. Você viu no filme, puxou um gatilho e você se conectou diretamente com o elevador que vai para ele. Então, você vai fazer o quê? Puxar a carga dele por ressonância. Porque você é ele. Você, no fundo lá, você deseja ajudá-lo a carregar a carga pesada dele. É tipo nos sistemas de constelação aí. Que a gente se insere por ressonância nos lugares para tentar equilibrar, né, o sistema. E assim como o nosso sistema aí de fractais é a mesma coisa. A gente, por ressonância, deseja auxiliar aquele fractal lá naquela outra dimensão, numa situação complicada, sei lá, que foi assassinado pela Inquisição, nananã, você vai puxar por ressonância. Então, a ideia de acessar o registro akáshico é para tentar entender da onde veio a origem, por exemplo, sei lá, não consigo falar em público. Eu tive uma pergunta dessa, a pessoa não conseguia falar e estava precisando na empresa e tal. Aconteceu que ele tinha sido um marinheiro, alguma coisa, que no momento em que ele estava pedindo socorro, desesperado, gritando para várias pessoas, vários barcos próximos, ele se afogou, não conseguiu, enfim, não conseguia falar em público, porque ainda tinha água trancada aqui. E não era de vergonha que ele achava, era outra coisa. No momento em que a gente desconectou um pouco aquela linha de tempo lá com essa dele, ele conseguiu trabalhar melhor essa questão. Vejam bem, não é que some magicamente as coisas. Vai ser abrandado o processo aqui. E o seu olhar mudando sobre isso vai ajustar e vai melhorar um pouco a maneira como você enxerga aquela situação. De repente, aquilo não vai mais ter o peso tão severo que tinha para você. De repente, você vai olhar para aquela pessoa com mais compaixão, com mais, sei lá, tranquilidade. Enfim, existem curas muito interessantes aí de se observar, porque é a sua memória, né? É a sua memória celular está alocada no seu corpo aqui, por causa dos entrelaçamentos, mas é bem subjetivo. Não, olha só, já li algumas coisas sobre registro akáshico, né? Mas você explicou de uma forma fantástica. Eu tenho que fazer analogia, porque eu atendo gente de todo tipo, e se eu falar muito técnica, ninguém entende, nem eu própria, né? Para eu entender dentro de mim, eu tive que criar. Não, peraí, existe um prédio e aí tá o elevador, e assim eu vou. Muito fácil de entender, né? Porque, como a gente falou lá no início, quando a gente está falando desses assuntos que são muito subjetivos, às vezes se torna meio complicado você acessar essa informação. E essa explicação que você deu foi maravilhosa. Então, assim, puxando o gancho dessa explicação que você deu, como que é o seu trabalho, né, nesse sentido? Como é que você faz? Como é que é a sua atuação? Então, né, eu não sou uma pessoa muito óbvia, nunca fui, né? Então, eu fui desenvolvendo maneiras de trabalhar, né? Eu comecei atendendo com mesa radiônica, depois, aí eu comecei fazendo curso de registro akáshico, depois eu fiz o curso de cura quântica estelar, que é uma outra técnica, tipo um reiki, assim, onde a gente projeta símbolos de altíssimo padrão energético para forçar uma interferência construtiva no campo da pessoa. Fiz depois curso de Orixá Reiki, Voronandek, Amarilis, enfim, fiz diversos cursos que eu hoje agrego na terapia dos akáshicos. Por que que eu faço, digamos assim, os tratamentos com símbolos dentro do akáshico? Porque potencializa, porque dessa maneira, primeiro, eu estou trabalhando numa plataforma segura, que é o registro akáshico. Ele é protegido
e gerenciado pela Ordem Kumara. Alguém já deve ter ouvido esse nome. Então, qualquer pessoa, qualquer entidade que não tenha autorização, não vai entrar, não vai passar, né? Por exemplo, o acesso ao acástico, ele funciona por níveis. Então, no início, quando eu comecei, as leituras eram muito simples, eram muito, é isso, aquilo, pá, pá, pá. Conforme eu fui demonstrando, né, que eu tenho confiabilidade, que a equipe pode confiar em mim, porque tem uma coisa muito interessante que a gente não se dá conta. Quem é que trabalha com a gente? Mestres, mentores, guias e tal e tal. Essa gente também está em processo evolutivo. Eles precisam trabalhar através de nós. Como eles já não estão encarnados, eles olham aqui a gente todo estragado aqui embaixo e falam, meu Deus, vamos ajudar esse povo aqui. E eles se colocam numa posição de muita compaixão, muita benevolência, né? E eles vêm em nosso auxílio. Então, no momento em que eu peço auxílio a essas entidades, eu estou dando a chance deles também evoluírem. Eu estou dando a chance de eles se trabalharem e trazerem, né, esse tipo de agregamento, sei lá, de tudo que eles podem agregar para a gente, né? Mas que é muito rico. Isso funciona assim, como se fosse uma hipnose? Como é que... Ou realmente... Não, é um trabalho, assim, digamos, eu me preparei, né? Foram diversos exercícios diários durante 6, 8 meses, porque eu fui daquelas que deu defeito no início, né? Eu falei, gente, não tô vendo nada, não tô vendo nada, não estou vendo nada, eu não estou vendo nada. Depois, 8 meses de exercícios diários, porque eu fui na força do ódio ali, querendo fazer o negócio, aí eu consegui acessar alguma coisa. Primeiro, eu comecei acessando os meus mentores, alguns animais de poder, de repente vi uma águia aqui, um dragão aqui, comecei a conversar com eles, comecei a interagir e gradualmente algumas coisas foram vindo, né? Então eu tive que desenvolver esse gradiente de confiabilidade com as entidades. Depois eu comecei a perceber que eles foram me dando tarefas diferentes para desenvolver. Então, como é que eu faço hoje o meu atendimento? Ele é uma somatória de todas as experiências que eu já tive nesses 1.800, 1.700 atendimentos que eu já fiz até hoje. Cada um é único, cada um me trouxe um aprendizado muito diferente e eu procuro agregar da maneira que eu penso que vai ser mais potente para a pessoa naquele momento. Então, por que eu aplico o símbolo dentro do acástico? Primeiro, porque eu consigo acessar as multidimensões simultaneamente, só por eu estar dentro do acástico. E depois que eu tenho a segurança tanto para a pessoa quanto para mim, que não vai ter interferência em nenhum tipo de frequência que eu enviar, que o símbolo que eu estou botando não vai ser distorcido, né? E por esse motivo também da segurança, quem já fez comigo sabe, eu não faço nada, absolutamente nada online. Eu simplesmente gravo o acesso vendada, fechada, igual uma louca, assim, numa sala escura, e eu coloco ali as informações que a pessoa deseja que eu vá procurar, né? Então, eu gravo um áudio offline completamente e depois eu envio esse áudio de 1 hora e 15 para a pessoa com as informações que ela quer. E aí eu vou, me projeto no acástico, um mentor ou algum ser responsável da hierarquia daquela pessoa vem me receber, porque não é assim, eu vou entrar e sair mexendo em tudo lá, nas memórias da pessoa, né? Eles sabem que eu estou indo com um propósito de auxílio fraterno, de cura, de auxiliar aquela pessoa a encontrar o que ela precisa. Então, no momento em que eu chego lá, eu sempre peço alguém responsável pela fulana, né? Nem sempre é o mentor, nem sempre vem alguém que conheça a história e saiba o que é necessário para ela ser auxiliada. E aí, enfim, tem vezes que eles me dão orientações, tem vezes que eles me mostram uma cena, tem vezes que eu sou levada lá nos esgotos lá da vida, né? Procurar alguma coisa lá, ou ajudar em algum tipo de resgate, muitas vezes isso acontece. Já cheguei a receber mensagens de seres vários fora da Terra, que eram da família daquela pessoa, que queriam só passar um recado, que tipo assim, você tem que voltar, a gente tá com saudade, a sua irmã veio aqui. É muito legal isso. E às vezes vem seres que eu falo, gente, quem é? O que é isso? O que é isso? Teve uma vez que eu achei que o cara era um obsessor e ele era o mentor da pessoa. Tipo, ele ficou olhando pra mim assim, já terminou o showzinho aí? E eu lá botando símbolo, não, desobsessão, vamos tirar e tal, por favor, Miguel, aqui me ajuda e tal. Crente que eu tava arrasando ali, era o mentor da pessoa. Só que ele era num formato tão estranho que eu, sabe, não tá na minha biblioteca mental. E às vezes eu passo umas vergonhas assim, mas é muito rico,
né, esse processo todo. E a pessoa que recebe o acástico, eu acho que ela tem um potencial muito grande de autoconhecimento, porque o acástico é uma ferramenta assim excelente, incrível, para você identificar onde está o seu BO e falar, não, peraí, eu preciso olhar para cá, né? Eu preciso entender esse momento aqui e vou trabalhar em cima dele. Então, o acástico, ele não é para trazer uma cura milagrosa para a vida da pessoa, porque isso simplesmente não existe além da nossa fantasia, né? A gente precisa botar a mão na massa, precisa mapear o que eu senti, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vou, para onde eu venho, para você traçar uma meta mínima. A gente faz isso com o nosso financeiro, olha, a gente faz isso com o nosso financeiro, harmonização facial e tal, e o harmonizar lá em cima. Ninguém faz, né? E as metas financeiras lá para cima. Você não faz meta espiritual, você não faz meta de melhora. Como é que eu quero estar daqui 5 anos energeticamente? Ninguém faz isso. Então, a gente precisa começar a acordar, porque que nem vocês, né? Health 5D. 5D é a dimensão nova que a gente está adentrando. A gente vai precisar ser um pouquinho mais responsável com a nossa energia de agora em diante. E isso a gente precisa sair do físico. O físico tá, Deus já estourou, já acabou, tá saturado. A gente precisa começar a subir um pouquinho mais. Começar a entender, né, esse universo todo. Muito importante, que é essa poupança do espiritual. Exatamente. Que poupança é essa que a gente está programando? Porque acho que não está existindo, né? Porque hoje em dia as pessoas se limitam a reclamar de onde estão, né? E ninguém entende que aquilo é um barco, é o seu barco. Você tomou a rédea para você está pilotando seu barco ali. Não, você só vai reclamar porque ele não chegou onde você queria. Sim, mas você não está dirigindo o barco ali, como é que vai chegar, né? Então toma a rédea da coisa ali para você direcionar. Eu quero ir para cá e eu vou conseguir, vou trabalhar, vou estudar a coordenada, vou estudar o caminho e vou focar nessa direção. Muito bom, então, exatamente. A nossa ideia com a Health 5D, né? É trazer educação, saúde, educação, conhecimento, exatamente. Para que cada um possa tomar a rédea do seu e falar, eu vou. É desenvolver a nossa mestria. Nós somos mestres de nós mesmos. Não é confiar num guru, meu mentor, minha mentora, meu guru. Não, ele está ali te auxiliando a olhar para a direção certa. Mas quem tem que caminhar é você. Você é o mestre, você que tem que fazer por onde, né? Eu costumo falar muito isso para pacientes, assim, você está na sua caminhada, eu sou mais uma das pessoas que vai daqui você vai para a próxima, mas a caminhada é sua, você que tem que ir andando. Individual, né? Não adianta a gente querer, por exemplo, que nem eu falei lá no começo, andar pelo irmão, andar pela mãe. Nossa, minha mãe não tá vendo que tem que fazer tal coisa. Não, ela não tem que ver. Ela vai ver no momento em que ela estiver pronta, que ela estiver naquele momento, né? O irmão, ou seja lá quem. Não adianta a gente querer traçar o caminho do outro, o caminho é do outro. E outra coisa que a gente tem mania, né, de tipo, eu já sei o caminho. Não, você não sabe, você sabe a rota. Agora, o caminho você não trilhou, você tem que andar pelo caminho, para entender o caminho. Não somente, né, entender o Waze, eu sei a rota, já tá ótimo. Já. Muito bom, Vanessa. Achei muito interessante a sua visão. Veio de uma forma, a gente foi construindo, né, essa visão, mas esse encerramento, assim, de trazer a posse, né, de si, de você tomar posse e você entender que você precisa olhar para todas essas faces, para essas vertentes, né? É muito importante, porque nada tem uma causa só, né? Nada vem só de um ponto, de uma origem. Eu vou ali e vou resolver isso. Então, são várias origens, né? Às vezes você está recebendo, por exemplo, padrão de ancestralidade, padrão do teu chefe lá chato, padrão de obsessão, por exemplo, você está lá no umbral, nem sabe, padrão de tudo que é lado. E aí, para piorar a situação, você ainda come mal, não se exercita, então você não ajuda a dispersar aqueles padrões de miasma, de forma pensamento que você está agregando. Então, aí aquilo vira, né, um bololô de coisa que você já nem sabe mais qual é a origem, né? Não tem como ver. Aquilo está tão entrelaçado com tudo que você já não entende mais nada. Então, tem que ir tirando por camadas. Então, pessoal, para quem está com o assunto, primeira camada, percepção, ativar a percepção, exatamente, se abrir as oportunidades. Foi muito conteúdo, foi muita coisa diferente, talvez para muitas pessoas. É meio pesado, né, para quem pega no primeiro, assim, já não sei o que é isso. A ideia não é pesada, eu acho que é um caminho novo, né? O novo causa estranhamento. Abrir para o novo já é uma grande coisa, né? É isso. Então, por isso que aceitar eu quis colocar que tem coisas diferentes daquelas que a gente conhece já é assim, uma vitória. Exatamente, mas a Health 5D vem para isso.
né? Para a gente mostrar o novo, mostrar novos caminhos. E isso, tudo que você falou, pode ser muito jeito, né? Pode ser muito diferente para várias pessoas, mas só está mostrando que existem outros caminhos. Né? E a gente só tem que agradecer, porque foi excelente, muito bom. Que bom. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Que eu me empolgo com esses assuntos, eu falo, né? Alessandra, eu fui lá na consulta. Para passar nosso recado, né? A gente exatamente. A pessoa estando aberta para ouvir já é uma grande coisa também, né? Não julgando, não questionando, não sendo aquele chato, aquela alminha, né? Que eu sempre falo abençoada, né? Então, ele aceitar que existem coisas diferentes do ponto de vista que ele criou, que ele recebeu da família, enfim. Sim. Tem que mudar. Com a Vanessa, ela tem um perfil no Instagram que é o @Atma Hatha, Hatha. Isso, Atma Hatha surgiu porque em sânscrito é a força da alma, né? E é exatamente isso que eu quero propor, a força da alma. A gente tem uma alma forte, a gente precisa usar. Não é simplesmente esperar que tudo venha, que tudo caia, que tudo chegue até você. É usar a força que cada alma tem para poder seguir adiante e procurar exatamente aquilo que é necessário. Né? E a Vanessa está também no nosso site da Help 5D, ela já está cadastrada lá como terapeuta holística, terapeuta energética. Então, quem ainda não conhece o nosso site, pode acessar help5d.com.br e aí coloca lá na busca Vanessa Killing, ou pode procurar por especialidade, terapeuta holística, e lá tem direitinho o contato da Vanessa. Ou pode entrar na página lá também, mandar um direct, enfim, tiro dúvidas, mando áudios enormes para a pessoa. Tem vários caminhos para acessar. É só querer, né? É só querer e entender que todo mundo precisa de ajuda. Não é porque, tipo, eu sou terapeuta, eu não vou fazer nada. Não, eu preciso de ajuda também. Tanto é que eu busco, né? A gente se ajudando mutuamente fica mais leve para todo mundo. Todos estão aqui para evoluir, para crescer. Exatamente. Então, as ajudas são sempre muito bem-vindas. Exatamente. Vanessa, queria te agradecer muito. Agradecer a todo mundo que assistiu a live, que participou, né, que fez comentários e que super te elogiou. Não sei se você foi lendo aí os... Minhas queridas amigas, obrigada aí pelo jabá. Todo mundo. É muito bom, né, da gente receber esses elogios. É muito bom. Eu adoro todas elas que escreveram, conheço cada uma, adoro, dou risada com muitas delas. Então... Do seu trabalho, da sua atuação de ajuda, né? Então, gratidão. Espero que a gente... Obrigada a vocês pela oportunidade e estamos aí, né? Vamos sim. Seguimos. E a gente vai para fazer outra para dar uma continuidade aí dessa live que os Verdade. Muito legais. Quem chegou no final, a gente vai deixar gravado no nosso perfil do Instagram e também vai para o canal do YouTube, né? Então, quem ainda não segue o 5D, segue lá a gente no Instagram, segue também no YouTube, né? Se inscreve lá no nosso canal também. E eu queria aproveitar e deixar um convite para a próxima live. Vai ser já semana que vem, dia 3 de maio. A gente vai fazer uma live com uma enfermeira integrativa, um olhar de saúde integrativa pela enfermeira, né, em relação à pré e pós-cirurgia, como que a gente pode ter bons resultados quando se vai fazer uma cirurgia do ponto de vista da saúde integrativa. Então, a gente espera você. Vanessa, obrigada mais uma vez. Boa noite a todo mundo. Obrigada, meninas. Obrigada. Até mais. Boa noite a todos aí. Boa noite.